Nosso Sol é incrivelmente grande. Quer uma prova disso? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a dele. E basicamente composta de hidrogênio e hélio. Os 0,14% restantes correspondem à massa de todos os 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente do que a própria estrela. A superfície chega a ter 5.540 graus, mas a atmosfera é tão quente que pode atingir milhões de graus. Vênus é o campeão quando o assunto é vulcões. O planeta tem cerca de 1.600, mas nenhum deles entra em erupção. O oceano de Júpiter é maior do que qualquer outro do Sistema Solar. Mas ao contrário dos oceanos da Terra, ele não é feito de água, e sim de hidrogênio metálico. E sua profundidade é alucinante, 40 mil quilômetros. Isso é quase o mesmo que a circunferência da Terra. Com um diâmetro médio de 3.500 quilômetros, a Lua é o 5º satélite do Sistema Solar e só perde para os de Júpiter, que são Ganímedes, Calisto e Io, e para Titã, que fica em Saturno. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele emite o som mais grave já detectado em objetos do universo. É 57 oitavas mais grave que o dó central do seu piano. É um som 1 quadrilhão de vezes, isso são 15 zeros, mais grave do que conseguimos ouvir. As galáxias da Via Láctea e Andrômeda vão se encontrar em 3,75 bilhões de anos. Elas estão se aproximando a uma velocidade surpreendente. Quando colidirem, formarão outra galáxia gigante e com formato elíptico. É uma pena não estar por aqui quando isso acontecer. Mercúrio tem poucos bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta que mostram que ele está encolhendo. Depois de algumas pesquisas, descobriram que Mercúrio ainda não terminou seu processo de resfriamento. Quando estão no espaço, os astronautas podem perder até 1% de massa muscular por mês. Para minimizar esse impacto, eles são obrigados a praticar uma série de exercícios por 2 horas todo santo dia. Vênus gira em seu próprio ritmo, sem nenhuma pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres. E o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para percorrer todo o caminho ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é mais longo que um ano lá. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então, é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Mas, em 50 milhões de anos, eu não estarei por aí. A Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol, por causa da mudança de órbita do satélite. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que estava em uma montanha. Seus declives seriam escondidos pela curvatura do planeta. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu posso acreditar nisso. 70% dessa soma robusta é para o módulo de controle e a mochila. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que também é o mais distante. Está a 12 bilhões de anos-luz de distância de nós. A nuvem de vapor d'água retém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O espaço não deveria ser preto. Há estrelas por toda a parte. Será que elas não conseguem iluminar tudo ao redor? Você não as vê em todos os lugares porque algumas delas não tiveram uma existência longa o suficiente para que sua luz alcançasse a Terra. À primeira vista, a Lua parece ser tão grande quanto o Sol, mas isso é pura ilusão. A estrela é 400 vezes maior que o satélite da Terra. Também está 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. É por isso que esses dois corpos espaciais parecem ser do mesmo tamanho. Saturno tem uma lua chamada Pan, que mais parece um ravioli. Ela tem só 32 quilômetros de diâmetro e é uma espécie de pastora de todas as matérias que compõem os anéis do planeta. Ela orbita entre os anéis de Saturno em um local chamado Encke Gap e é responsável por manter a região livre das partículas dos anéis. Todos os planetas do Sistema Solar caberiam com folga no espaço entre a Terra e a Lua. Há enormes flutuações de temperatura na Lua. Perto do equador do satélite, a temperatura aumenta de menos 173 graus à noite para 127 graus à tarde.
Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90 centímetros de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos que uma lâmina de barbear. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, os cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que está ficando menor. Após mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não terminou de esfriar. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve. Mas não a que você conhece. Lá neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus e isso faz com que cada estação, nesse gigante de gás, dure cerca de 21 anos da Terra. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. Se não houvesse gravidade no espaço, a Terra não seria capaz de manter a Lua em suas proximidades. Todos os planetas e estrelas voariam livremente pelo universo, esbarrariam uns nos outros e, bem, provavelmente as coisas terminariam muito rapidamente. A gravidade pode ser pequena, mas nunca ausente. Essa é uma das suas leis. Quanto aos astronautas e à Estação Espacial Internacional, a gravidade da Terra é apenas 10% menor na órbita do que no solo. Se construirmos uma plataforma de 300 a 400 km de altura, é a altitude da ISS acima da Terra. E a partir dela atirarmos uma pedra, ela cairá da mesma maneira que aconteceria a partir da sua varanda. O núcleo do nosso planeta é tão quente quanto a superfície do Sol. Grande parte dele é composta por ferro sólido e níquel, cobertos por um líquido super quente cuja temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Os astronautas provaram a primeira comida cultivada e colhida no espaço sideral em 2015. Foi uma alface roxa que foi cultivada em uma câmara especial durante 15 meses. O fato de que, em um futuro próximo, as pessoas não precisarão levar quantidades enormes de comida para o espaço, significa que podemos explorar locais mais distantes e por mais tempo, sem correr o risco de ficar sem comida. Há mais de 120 milhões de pedaços de lixo orbitando a Terra. Infelizmente, todo esse lixo espacial foi deixado por nós, humanos. Os detritos espaciais se movem a uma velocidade incrível de 27.000 km por hora ao redor do nosso planeta. Melhor não ficar na frente deles. Você já deve ter notado que não há ventos solares no nosso planeta. Agradeça ao núcleo de níquel e ferro da Terra e à alta velocidade de rotação dela. Juntos, esses dois fatores criam um forte campo magnético de proteção. O Sistema Solar tem 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade. Tão velho que podemos dizer que ele é um sistema solar idoso. Os cientistas chegaram a essa conclusão após estudarem o material mais antigo que conseguiram pegar, os meteoritos, claro. Você provavelmente já ouviu falar do gás metano, um subproduto de processos naturais como atividades vulcânicas e das vacas. Pois é, além de estar presente na atmosfera de Marte, essa coisa também confunde os astrônomos o tempo todo. O fato é que o volume de metano de Marte não para de oscilar e os cientistas não conseguem descobrir de onde ele vem. Será que existem vacas em Marte? A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo do Sistema Solar. Os astrônomos já viram alguns terrenos que se parecem com penhascos em Mercúrio. Se for mesmo verdade, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e precisa se desviar de diversas pedras que ameaçam danificar sua nave espacial. Sinto muito por desapontá-lo, mas isso não acontece na vida real. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está localizado entre Marte e Júpiter. Há milhares de asteroides nessa região, mas eles são tão espaçosos que a chance de haver alguma colisão é quase zero. Ah, você arruinou tudo. Foi mal aí. Atrás da órbita de Netuno, existe o misterioso cinturão de Kuiper, que é cheio de objetos grandes e congelados. O mais curioso sobre essa formação especial, porém, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão do movimento dele. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo um planeta gigantesco do nosso campo de visão.
A Terra tem um campo magnético forte graças a dois fatores importantes: o núcleo de ferro-níquel e uma rotação axial bastante rápida. O campo magnético é vital para a Terra, pois ele protege o planeta do impacto dos ventos solares. Nós acreditamos que o campo magnético do nosso planeta seja uma coisa constante e estável, mas a verdade é que ele está sempre mudando. Alguns cientistas acreditam que o nosso planeta tinha um satélite adicional. De acordo com essas pesquisas, um corpo celeste pequeno, de cerca de 1.200 km de diâmetro, orbitava a Terra como uma segunda lua. Ele muito provavelmente colidiu com o nosso satélite principal com o passar do tempo. Esta colisão explicaria o porquê de os dois lados da Lua serem extremamente diferentes, um deles apresentando diversas crateras e solo acidentado. Terremotos, ou seriam luamotos, na Lua não são criações de filmes de ficção científica. Eles existem de verdade. Não são tão frequentes quanto os terrestres, mas são muito mais profundos e próximos ao centro do satélite, cerca de metade do caminho entre a superfície e o núcleo. Cerca de 20 milhões de toneladas de ouro podem ser encontradas dentro do nosso planeta e nos oceanos. Se todo esse metal precioso fosse extraído, seria o suficiente para cobrir a superfície inteira do nosso planeta com uma camada de cerca de 60 centímetros de ouro. E se todo esse ouro fosse repartido igualmente entre todos os habitantes da Terra, cada um receberia cerca de 4 quilos deste tesouro. O Dr. Shilda Sarma, um geneticista microbiano da Universidade de Maryland, hipotetiza que o nosso planeta era roxo. Ele acredita que os micróbios do passado provavelmente não utilizavam clorofila, mas sim outras moléculas para processar a luz solar. Essas moléculas muito provavelmente dariam uma coloração roxa para esses micróbios, deixando o planeta inteiro roxo. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é uma tempestade gigantesca que está acontecendo há pelo menos 400 anos. Quando foi encontrada pela primeira vez, tinha 3 vezes o tamanho de todo o nosso planeta. O mais distante que podemos ver no espaço hoje é 13,2 bilhões de anos-luz. O telescópio espacial Hubble levou 10 anos para criar uma única imagem dessa distância. Acredita-se que o universo tenha 13,7 bilhões de anos, mas ele está em constante expansão e agora tem provavelmente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. No entanto, isso é apenas o que podemos observar. Os cientistas acreditam que há trilhões e trilhões de anos-luz de espaço além dos limites do universo observável. Acredita-se que os cometas venham para o sistema solar a partir de uma nuvem de Oort, um campo teórico de asteroides que está cerca de 2.000 vezes mais distante de nós que o Sol. O maior asteroide do sistema solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem para a estrela mais próxima, além do Sol, levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. É isso que eu chamo de voo longo, hein?